Lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Aqui, as histórias que o mundo tentou esquecer ganham vida novamente. Quando os primeiros foguetes começaram a cair sobre a cidade de Przemyśl, todos os civis foram orientados a buscar abrigo nos porões, enquanto as tropas da resistência polonesa se espalhavam pelos becos tentando retardar o avanço alemão. Entre os sons de artilharia e gritos de comando, um jovem soldado chamado Emil carregava algo que destoava de todos os outros. Um estojo de madeira escura, com fechos dourados. Muitos pensavam que era armamento especial, algum rádio portátil, ou talvez explosivos, mas ninguém imaginava o que realmente havia ali dentro. Emil não falava muito. Mantinha sempre o olhar baixo e o andar leve, como quem nunca se acostumou com as botas de combate. Seu comandante dizia que ele tinha ouvido fino, por isso era bom em detectar movimentos e sons à distância, e o usava como observador avançado. Mas Emil tinha uma outra função, uma que ninguém conhecia e que nem mesmo ele compreendia completamente. Dentro daquele estojo, havia um violino, o mesmo que seu pai lhe dera aos 9 anos, antes de morrer num campo de prisioneiros, e, embora nunca o tivesse usado em combate, Emil sentia que aquele instrumento tinha um propósito que ainda estava por se revelar. Naquela madrugada gelada de outubro de 1941, a cidade já havia perdido metade de suas estruturas, e quase toda sua população havia fugido ou morrido. A última linha de defesa reunia pouco mais de 60 homens escondidos em um teatro abandonado no centro da cidade. Um local simbólico que outrora abrigara apresentações culturais e concertos para centenas. As janelas estavam cobertas com tábuas, os assentos destruídos pelas explosões e o palco coberto de escombros. Era ali que Emil foi posicionado, com a ordem de observar qualquer movimento vindo do norte, por onde se previa a próxima investida. Mas ao invés de olhar apenas com os olhos, ele escutava, sentado onde antes ficava o regente da orquestra. Ele percebeu que o som das botas inimigas ecoava diferente pelas ruas vazias, como notas desafinadas de uma partitura trágica, e enquanto os outros soldados dormiam ou afiavam suas baionetas, Emil fazia algo impensável. Abriu seu estojo, retirou o violino e afinou as cordas com dedos trêmulos. Naquele instante, em meio aos sons da guerra, uma nota pura e solitária cortou o silêncio como um grito de lembrança. E mesmo que ninguém compreendesse, ele sentia que aquele momento precisava de música. O sargento gritou para que ele parasse, achando que era alguma brincadeira maluca ou sinalização para o inimigo. Mas quando entrou na sala e ouviu as notas suaves que saíam do violino, ficou paralisado. Outros soldados vieram correndo, prontos para reprimir o que pensavam ser um ato de insubordinação, mas acabaram detidos pela mesma força invisível. A música de Emil era melancólica, triste e grandiosa, como se cada nota contasse uma memória menos das ruas que haviam desaparecido, dos amigos que nunca mais voltariam, dos amores que se perderam na fumaça. Ninguém se mexia, ninguém falava. Até o som distante dos tiros parecia se curvar diante da melodia. Emil tocava como se estivesse canalizando o espírito de uma cidade inteira, através de 4 cordas e um arco de madeira. E quando finalmente cessou, não houve aplausos nem gritos, menos apenas um silêncio reverente, como o de uma catedral, antes do sermão final. O sargento olhou para ele e disse apenas: "Continue." No dia seguinte, a ofensiva foi brutal. As tropas alemãs avançaram com tanques e lança-chamas, destruindo tudo em seu caminho e transformando prédios históricos em cinzas. Os defensores recuavam, mas sempre voltavam ao teatro, como se aquele lugar, protegido pela música, fosse uma âncora espiritual. Emil continuava tocando todos os dias, nos intervalos entre os combates, como se cada solo fosse uma oração, e estranhamente, os ataques pareciam diminuir nos momentos em que sua música ecoava pelos corredores destruídos. Alguns diziam que era coincidência, outros que os alemães evitavam o local por medo ou superstição, pois seus soldados relatavam ouvir sons inexplicáveis ao se aproximarem dali. Um comandante da resistência começou a usar os concertos improvisados de Emil como distração para ações de sabotagem. E logo, o jovem violinista se tornou parte tática da estratégia de guerra. Mas Emil não tocava por vitória, menos tocava por memória, por dignidade, por algo que nem ele sabia explicar. E quanto mais a cidade morria, mais viva a música se tornava. Certo dia, um oficial da inteligência soviética infiltrado na cidade presenciou uma das apresentações e escreveu um relatório confidencial, descrevendo Emil como arma psicológica de valor inestimável. Propôs levá-lo para Moscou treiná-lo como agente de influência cultural, mas foi prontamente recusado pelos líderes da resistência local. Ele não é um símbolo, ele é o coração, disse o comandante. Com o tempo,
O violino de Emil passou a ser chamado de a última voz de Priscilla, e até os inimigos capturados reconheciam aquela melodia. Um soldado alemão, interrogado após uma emboscada, disse que a música os deixava inquietos, como se seus fantasmas estivessem sendo convocados. Emil continuava sem entender o porquê de seu impulso, mas sentia que algo maior estava se construindo a cada nota tocada, e mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parecia perdido, o som do violino surgia como uma luz frágil em meio à escuridão absoluta. Era como se a cidade inteira respirasse através daquele arco, quando os mantimentos começaram a acabar, e os soldados adoeciam por falta de calor e comida. Emil dividia o pouco que tinha com os feridos, e os consolava com sua música. Em um porão improvisado como enfermaria, tocava para soldados moribundos, que pediam apenas ouvir mais uma vez, antes de partir. Médicos disseram que seu violino era mais eficaz que a morfina. Um tenente cego dizia reconhecer o rumo da batalha só pelo tom com que Emil tocava, menos se fosse rápido. Havia ataque. Sei Fosland to Aralut. E assim, de forma quase mística, o jovem violinista se tornou bússola, remédio e resistência. Quando a rádio local voltou ao ar por algumas horas, conseguiram transmitir uma gravação feita às pressas de sua música. E em vilarejos distantes, mulheres e crianças choravam sem saber exatamente por quê. A melodia atravessava fronteiras como uma mensagem cifrada, que só os corações feridos podiam entender. E Emil continuava, dia após dia, afinando seu violino, como se afinasse a alma de um país inteiro. Se inscreva no canal e deixe seu like, agora mesmo. Você não vai querer perder o desfecho dessa história inacreditável que atravessou trincheiras com notas musicais. O inverno chegou sem piedade, congelando as ruas, os canos de água, os dedos dos soldados e até os sons da guerra, que ecoavam mais lentos entre os prédios destruídos. Emil continuava tocando sempre que podia, mesmo quando mal conseguia mover os braços sob os agasalhos improvisados, ou quando suas cordas arrebentavam pelo frio extremo. Sua música se tornou um ritual diário, uma espécie de cerimônia silenciosa. Antes de cada emboscada ou retirada estratégica, e os combatentes se reuniam ao redor do palco destruído, como quem participa de uma missa sem padre. Os alemães pareciam confusos, menos avançavam, depois recuavam, como se sentissem que havia algo diferente naquele ponto da cidade, algo que não podiam explicar com mapas ou munição. Certos relatos de soldados inimigos diziam ter ouvido uma melodia assombrada que os fazia hesitar ou mudar de rota sem perceber. Um general alemão, irritado com os boatos, ordenou um bombardeio direto sobre o antigo teatro. E foi nesse dia que Emil fez algo que ficaria para sempre na memória dos sobreviventes. Ele subiu no que restava do palco, entre tábuas queimadas e cortinas rasgadas, e tocou de olhos fechados, enquanto o céu desabava. As bombas caíam a poucas quadras, mas ele não parou, nem por um instante, como se sua melodia fosse escudo invisível. E naquele dia, por algum motivo, nenhuma bomba atingiu o teatro. A partir desse momento, mesmo os mais céticos começaram a tratar Emil com uma espécie de reverência supersticiosa, como se ele fosse mais do que um soldado, ou músico talvez, um sinal, um espírito protetor, ou o último símbolo de civilização num mundo enlouquecido. As tropas passaram a proteger o teatro com mais afinco do que os pontos estratégicos da cidade, e o local virou santuário silencioso, onde ninguém gritava ou atirava. Emile, por sua vez, não compreendia a dimensão de seu ato e muitas vezes dormia no próprio palco com o violino no colo, como uma criança abraçada ao que restava de sua infância. Em uma noite especialmente fria, ele sonhou com seu pai, lhe ensinando a tocar à beira de um campo de trigo dourado, e ao acordar, compôs uma nova melodia, que ninguém conseguiu esquecer. Era tão bela e triste, que alguns soldados choravam ao ouvi-la, mesmo os mais endurecidos pelo sangue e pela morte. Essa música passou a ser conhecida como a Canção do Último Outono, e logo se espalhou clandestinamente por outras frentes de resistência. Mesmo em cidades ocupadas, combatentes conseguiam gravar versões tocadas em flautas, latas velhas ou assobios, e todos diziam: essa canção veio de um lugar onde ainda existe alma. Foi nesse contexto que um jornalista britânico, para registrar os últimos momentos da resistência polonesa, encontrou Emil. Ele esperava encontrar um herói militar, alguém decorado, com armas reluzentes e cicatrizes épicas, mas em vez disso, se deparou com um jovem magro, do Falabeixa, e olhar vazio, segurando um violino gasto com as unhas quebradas. O repórter, emocionado ao ouvir a melodia no teatro, enviou um relato que escapou da censura e foi publicado em Londres, sob o título O Violino que Venceu a Artilharia. O mundo finalmente soube da história de Emil, e logo chegaram mantimentos.
medicamentos e até instrumentos musicais como doações simbólicas de apoio. Mas Emil recusava tudo, dizendo que o que tocava não vinha do que usava, mas do que havia perdido. O alto comando polonês sugeriu Hitairo Low da zona de combate e o Eselo como propaganda de resistência, mas ele se negou terminantemente. Enquanto houver alguém para ouvir, eu vou tocar aqui, dizia, e mesmo sob risco de morte, sua decisão foi respeitada. Com o tempo, a presença de Emil passou a impactar também os próprios inimigos. Em uma emboscada frustrada, soldados alemães capturados confessaram que haviam sido instruídos a evitar atacar diretamente o teatro. Alguns dizem que é amaldiçoado. Outros dizem que é um lugar sagrado. Mas ninguém quer descobrir se é verdade, disse um dos prisioneiros. Essa estranha trégua tácita começou a se espalhar, e em um episódio inacreditável, um pequeno grupo de soldados alemães deixou flores no portão do teatro durante a madrugada, como que prestando homenagem à música que ouviam todas as noites. Emil nunca comentou isso, nem demonstrou surpresa. Para ele, a música não tinha lado não. Tinha a bandeira. Era apenas memória e verdade em forma de som. Certo dia, durante uma ofensiva particularmente devastadora, um soldado inimigo ferido rastejou até a entrada do teatro pedindo ajuda. Os combatentes poloneses hesitaram, mas Emil desceu com calma, pegou um pano, água, e cuidou do homem em silêncio. Na manhã seguinte, o inimigo estava morto, mas sorria. E sobre seu peito, alguém havia deixado um bilhete. Morreu ouvindo esperança. A guerra, porém, não dava tréguas por muito tempo. A linha de suprimento da resistência foi finalmente cortada, e o número de combatentes reduziu-se drasticamente. Muitos já não lutavam com armas, mas com paus, pedras, ou apenas com a fé de que estavam defendendo algo maior que suas próprias vidas. Emil continuava magro, febril, mas ainda tocando, mesmo quando mal conseguia ficar em pé. Foi nesse momento crítico que algo inesperado aconteceu. As tropas alemãs que cercavam a cidade pararam o ataque. Por 3 dias inteiros, nenhum disparo foi feito, nenhuma bomba lançada. Alguns acharam que era armadilha, outros acreditaram num milagre. Mas no 4º dia, o emissário inimigo entrou no teatro, desarmado, com um papel na mão. Era um pedido oficial para que Emil tocasse para os 2 lados. Em troca, haveria cessar-fogo temporário para a retirada dos civis feridos. O comandante da resistência achou que era provocação, mas Emil aceitou. E naquela noite, entre ruínas e morte, ele tocou para inimigos e aliados, e ninguém ousou interromper. A performance durou mais de 1 hora. Os sons de guerra deram lugar a notas que ecoavam nos escombros, como uma oração sem palavras. Soldados com fuzis abaixados choravam em silêncio, feridos em macas apertavam as mãos dos inimigos, e até os corvos sobre os prédios pareciam atentos. Emil tocou todas as músicas que lembrava, inclusive a que compôs para seu pai, e terminou com a canção do último outono. Quando terminou, não houve palmas nem saudações. Houve silêncio, profundo, absoluto, como se a guerra tivesse esquecido de continuar. E então, um a um, os soldados voltaram aos seus postos, sem dizer uma palavra. O cessar-fogo durou apenas 2 dias, mas foi o suficiente para evacuar mais de 300 civis e salvar dezenas de feridos. Emil não comentou nada sobre o que fez, apenas voltou ao seu canto e fechou o estojo do violino com mãos trêmulas. Seu comandante apenas lhe disse: "Hoje, você foi maior que todos nós." E a guerra recomeçou. Mas agora com a certeza de que mesmo no meio do inferno, havia algo sagrado que nem o fogo conseguia apagar. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. O final dessa história é uma das mais emocionantes que você vai ouvir hoje. Os meses seguintes foram os mais brutais da campanha. Os bombardeios voltaram com força total, e o teatro foi atingido pela primeira vez. Menos parte do teto veio abaixo, matando 2 combatentes e ferindo Emil gravemente. Ele sobreviveu, mas perdeu a audição parcial de um ouvido, e quebrou 2 dedos da mão esquerda, o que o impediu de tocar por... Mesmo assim, recusou-se a abandonar o local, e passou a ensinar outros a reproduzir suas músicas usando flautas artesanais e tambores feitos de capacetes vazios. Aos poucos formou-se um pequeno grupo de músicos soldados, que se revezavam para manter viva a tradição de tocar antes dos combates. Emil, agora mais frágil do que nunca, sentava no palco destruído e regia com os olhos, sorrindo com lágrimas sempre prestes a cair. A guerra parecia interminável, mas a música continuava, como um fio de humanidade costurado em meio ao caos. As composições dele começaram a se espalhar por rádios clandestinas da resistência em toda a Europa Oriental. E mesmo que Emil não soubesse, já havia se tornado símbolo. Certa madrugada, uma tropa soviética em avanço entrou na cidade,
confundindo os combatentes poloneses com forças inimigas, abriram fogo indiscriminado. O teatro foi cercado, e muitos morreram nos primeiros minutos de confronto. Emil, desesperado, correu até o palco mesmo com os dedos ainda enfaixados e tentou tocar uma única nota para chamar atenção. Conseguiu apenas um som fraco, desafinado, mas suficiente para que um dos soldados soviéticos reconhecesse a melodia. A canção do último outono, murmurou ele, largando o fuzil. Era a mesma que ouvira no rádio meses antes, que o fizera chorar sozinho no meio de uma trincheira. Gritando em russo, ordenou cessar-fogo imediato. A cidade havia sido quase arrasada, mas o teatro sobreviveu. E Emil foi levado em ombros como herói por soldados que não falavam sua língua, mas compreendiam sua música. Por ordens superiores foi levado a Moscou para se recuperar, mas implorou para voltar à cidade. Seu pedido foi negado, exilado contra a própria vontade. Emil passou os anos seguintes em um hospital militar soviético, onde recebia visitas esporádicas de músicos e generais curiosos para ouvir suas histórias. Recusava-se a falar da guerra. Menos só tocava. Certa vez, um comandante tentou obrigá-lo a compor para o Exército Vermelho, mas Emil respondeu: "A música não serve a bandeiras, ela serve à memória." Foi mantido sob vigilância, mas não preso, pois seu nome agora circulava em panfletos e documentos diplomáticos como símbolo de resistência cultural. Quando a guerra terminou, Emil estava mais magro do que nunca, com os cabelos totalmente brancos e os olhos fundos, mas ainda tocava, mesmo que com dificuldade. Um diplomata polonês o encontrou em 1946 e providenciou sua volta ao país natal, agora sob domínio soviético. Emil retornou ao que restava da cidade, caminhando entre escombros que pareciam ecoar o som de suas melodias antigas. O teatro, milagrosamente, ainda estava de pé, na reabertura oficial do teatro. Realizada em 1947, Emil foi convidado a tocar uma última vez. O local estava lotado de civis, soldados, diplomatas, até mesmo ex-oficiais alemães, que agora tentavam reconstruir a Europa em silêncio. Emil entrou lentamente, com o mesmo violino destruído que usara durante os bombardeios. Ninguém falou. Ele subiu ao palco e respirou fundo. Com dedos trêmulos, tocou a primeira nota menos, e a cidade inteira pareceu parar. Era a mesma melodia do primeiro bombardeio, aquela que ele tocara quando as bombas choviam do céu. Mas agora, a canção soava diferente, mais lenta mais e profunda, como se cada nota fosse uma lágrima caída com atraso. No final, ninguém aplaudiu. As pessoas ficaram de pé, em silêncio absoluto, como se aquilo fosse uma missa pelos mortos não enterrados. Emil sorriu, fez uma reverência, e desceu do palco, para nunca mais tocar em público. Anos se passaram. Emil viveu em um pequeno apartamento acima de uma antiga padaria, recusando entrevistas, prêmios ou homenagens. Sua saúde piorava lentamente, mas nunca reclamava. Todos os dias, eu pardo sou. Abria a janela e tocava algumas notas para o vento. Crianças que passavam na rua paravam para ouvir, e os mais velhos diziam: "Essa música salvou a cidade." Um cineasta tentou fazer um documentário sobre sua vida, mas Emil recusou, dizendo: "Não fui eu que parei a guerra. Foi a música. Eu só segurei o arco." Em 1983, aos 72 anos, Emil foi encontrado morto em sua poltrona, com o violino no colo e um sorriso leve no rosto. A vizinha que entrou para levar pão o encontrou assim, e uma única folha de partitura estava em seu colo. Era uma nova melodia, inacabada, sem título menos apenas notas dispersas como lembranças. No funeral de Emil, o governo polonês ofereceu todas as honras militares, mas a cerimônia foi feita sem discursos, sem salvas de tiros, sem hinos, apenas silêncio. No fim, um jovem violinista subiu ao mesmo palco do antigo teatro, agora restaurado, e tocou a canção do último outono. Toda a cidade ouviu, toda a cidade chorou, e naquele momento, ficou claro que Emil não era apenas um homem, era uma lembrança viva, de que mesmo no meio da guerra, ainda havia espaço para beleza, compaixão e arte. Sua história passou a ser contada nas escolas, nos quartéis e em livros de história militar como exemplo do poder simbólico da resistência cultural. Décadas depois, em um conflito no Oriente Médio, um soldado refugiado, Eyal Fugir Duam, bombardeio, encontrou um violino quebrado no chão de uma casa em ruínas. Mesmo sem saber tocar, colocou-o nos ombros e tentou imitar os gestos de um velho vídeo que vira uma vez. Era sobre Emil, e mesmo sem produzir som algum, os soldados ao redor pararam, respeitaram o gesto e baixaram suas armas. Oh, Eco de Emil, mesmo sem uma nota, atravessava guerras, e isso continuaria por gerações, pois sua música, a que ninguém pode apagar, estava agora no coração de todos que resistem.